Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Físico e Meteorologista Rodrigo César Limeira. Peço a vocês, logo, já, de início, que por favor se inscrevam em nosso canal, dê aquele like, compartilhem, curtam o que é importante para o canal, para garantir o crescimento desse canal, das informações científicas que são passadas aqui. Quero logo informar os senhores que o tema da live de hoje é sobre, conforme já havia prometido, a discussão sobre cuidados em relação aos raios. Nós vimos aí que as descargas elétricas, elas se formam na atmosfera devido à existência de uma grande diferença de potencial entre duas regiões. Uma região tem que estar com excesso de elétrons e outra com falta de elétrons. Aí a descarga elétrica vai partir de onde há excesso de elétrons para onde há escassez de elétrons, para que ambas as regiões fiquem em equilíbrio energético. Porque todos os processos no universo tendem ao seu menor estado de energia ou tendem ao equilíbrio energético. De acordo com a física, é isso que acontece. Mas para que se forme uma região com excesso de elétrons, para que surja essa grande diferença de potencial entre duas regiões, é necessário que haja agentes causadores inerentes a esse processo. Então, geralmente, na grande maioria das vezes, como é mais comum, um ambiente carregado de energia na atmosfera se forma dentro de nuvens cumulonimbus, que são aquelas nuvens típicas de tempestades, que atingem, o topo delas atinge altitudes elevadas, que chega até 12 quilômetros de altura, de altitude, ou até mais do que isso. Dentro dessas nuvens há grandes correntes aéreas em todas as direções, ventos ascendentes, subsidentes, em todas as direções, que ultrapassam 300 km por hora. No topo dessas nuvens, como nos nimbos, na bigorna, há cristais de gelo, com as correntes ascendentes e subsidentes muito intensas no interior dessas nuvens. Esses cristais de gelo vão se chocando no ambiente dentro da nuvem cumulonimbus e vai carregando de energia esse ambiente por conta do choque dos cristais de gelo no interior da nuvem cumulonimbus, devido às rajadas de vento em todas as direções, que são muito intensas. Há também o choque de gotículas de água dentro do cumulonimbus. Isso também contribui para eletrizar mais ainda o ambiente no interior da nuvem cumulonimbus. Então, com a formação do sistema do cumulonimbus, o ambiente dentro dessa nuvem vai se tornando carregado de energia, ou seja, vai ficando cada vez mais com excesso de elétrons. Se no ambiente exterior ao cumulonimbus há pouquíssimos elétrons e dentro do cumulonimbus uma grande quantidade de elétrons, quanto maior essa diferença, maior será a intensidade da descarga elétrica. Então é dessa forma que essas descargas, na maioria das vezes, acontecem. Dentro dos cúmulos nimbus é que se forma a região com excesso de elétrons, que é uma região que vai estar apta a ceder elétrons. Ou seja, vai ser dessa região que vai partir a descarga elétrica para o ambiente exterior, que é onde há escassez de elétrons. Conforme frisamos ontem, há vários tipos de raios. Falamos sobre a classificação dos raios em relação à corrente elétrica produzida por ele e também falamos que existem alguns tipos de raios, né? O raio
da terra para a nuvem, que é o raio urbano, devido à atividade humana, que é um tipo específico de raio que surgiu com o crescimento das cidades. Ele é também chamado de raio coincidente, né? Raio urbano, raio coincidente e raio da terra para a nuvem. O raio mais comum da nuvem para a terra, conforme frisamos também. Nesse caso, a base do cumulonimbus vai estar carregada, na grande maioria das vezes, de elétrons, e na superfície, existindo um corpo alto naquela área, que seja pontiagudo, que seja bom condutor de eletricidade, ele vai funcionar como um meio de transporte ou de prolongamento da descarga elétrica, que vai partir da base do cumulonimbus em direção à superfície, se prolongando através desse corpo. Então, conforme frisamos, existe raio da terra para a nuvem, raio da nuvem para a terra, que é o mais comum, raio de nuvem para a nuvem e um tipo muito raro de raio que pode acontecer, que é o raio sem nuvem. Isso aí acontece em situações muito especiais mesmo. Ele é muito raro. Então, sobre raios, a gente indica vários cuidados que as pessoas têm que tomar. Então, se você está na cidade, evite a exposição. Evite estar na rua na hora que estiver caindo raios, botando objetos metálicos, um relógio de metal, uma joia de metal. Evite a exposição, evite ficar embaixo de árvore. A árvore, ela tem seiva. A seiva, ela tem água, que é semicondutora, e tem minerais, que são condutores. Então, a árvore, ela conduz corrente elétrica. Então, é muito perigoso estar embaixo de árvore quando estiver caindo raios. Evite estar embaixo de poste. Evite estar andando de bicicleta ou de moto quando estiver caindo raios. Evite estar perto de um carro exposto na rua quando estiver caindo raios. O lugar mais seguro quando está caindo raios é dentro de um carro, desde que as suas portas e os vidros estejam bem fechados. Porque nós aprendemos que o campo elétrico é nulo no interior de um condutor metálico fechado ou isolado. Então o carro funciona dessa forma. É o lugar mais seguro quando está caindo raios, é dentro de um carro, desde que se os vidros e suas portas estejam bem fechadas. E a pessoa dentro do carro não deve estar também tocando as partes metálicas do carro. Então, se você vai guiando o carro e cai um raio em cima dele, e você está lá com os vidros e as portas bem fechadas, o ideal é que você saia do carro só 20 minutos depois, que é o tempo mínimo necessário para a energia do raio escoar da lataria do carro até a terra. Então, quando estiver caindo raios, o ideal é que você esteja dentro de casa, calçado com uma sandália de borracha ou com um sapato com solado de borracha, sentado numa cadeira de madeira. É bom frisar que um móvel de madeira, uma cadeira de madeira, eles são isolantes, ao contrário da árvore que tem seiva, que é condutora, ou sentado numa cadeira de plástico, porque o plástico é isolante também. Evite a exposição. E dentro da sua, próximo à sua casa, melhor dizendo, deve existir um para-raio instalado de forma correta. Na zona rural, o pessoal costuma pastorear o gado, os animais, quando começa a chover. Isso aí está erradíssimo, tá? Porque os animais são semicondutores, nós somos semicondutores. Uma aglomeração de animais ali potencializa a chance de cair um raio, porque eles são semicondutores de corrente elétrica. Então, se eles estão ali reunidos, a probabilidade de cair um raio termina sendo maior. Então, evite exposição também, você que está na zona rural. Evite andar de trator, evite andar de animais, andar de cavalo, de jumento, etc., quando estiver caindo raio. Evite andar, repito, de trator, evite andar de bicicleta, de moto.
evite a exposição quando estiver caindo raios, ok? Então, o que é que a gente tem que fazer? Se tem um descampado, você está no descampado, está na zona rural, você deve ficar deitado lá, quando estiver caindo raios. Quando estiver caindo raios. Ou então agachado. Dessa forma você diminui a probabilidade de estar caindo raio. Quando você está em pé e você se torna um dos pontos mais altos daquela área, então você pode funcionar como para-raio daquela área. Os raios, repito, eles vão sempre se prolongar através da superfície, buscando os pontos mais altos de uma região, os objetos mais altos de uma região, que sejam condutores de eletricidade e que sejam pontiagudos. Por isso que o para-raio é instalado no topo dos postes, no topo das torres de telecomunicações e assim por diante. Porque ele tem as 3 características. Ele está no ponto mais alto de uma região, ali no topo dessas torres, ou no topo de edifício, de catedral e assim por diante. Ele é pontiagudo e é metálico, porque é bom condutor de eletricidade. Então, você que mora na zona rural tem que ter o cuidado também para evitar plantar árvores próximo de sua residência, porque elas vão funcionar também como para-raios. E você tem que ter um para-raio bem instalado próximo da sua residência para ele diminuir a probabilidade de um raio cair. Sempre que tiver caindo raios, você desliga todos os eletroeletrônicos da sua casa. Porque se um fragmento do raio atinge a rede elétrica, quando ele cair, os eletroeletrônicos que estiverem ligados na tomada serão atingidos também e poderão queimar. Então são esses cuidados que a gente indica quando tiverem caindo raios para a população da zona rural, para a população da zona urbana, sempre evitar a exposição quando estiver ocorrendo esse tipo de fenômeno, quando estiver chovendo forte e, consequentemente, essa chuva vir acompanhada de descargas elétricas. E uma coisa importante também, evitar o banho de chuva, seja em que circunstância for. Evitar também o banho de chuveiro dentro da sua casa. A água, ela é semicondutora de corrente elétrica, assim como nós também. Então, se você está tomando banho de chuveiro da sua casa, está caindo raios, se o raio atingir a rede elétrica da sua casa e atingir a água do tanque do seu banheiro, poderá eletrizar aquela água e você que está tomando banho lá poderá morrer de uma descarga elétrica. Então, evita o banho de chuva, evita o banho no chuveiro quando estiver caindo raios também. São esses cuidados que a gente tem que ter quando estão caindo raios. Bom, são essas dicas que eu passei para vocês. Se inscreva no nosso canal, dê aquele like, comentem e compartilhem para ajudar o nosso canal a crescer. Até um próximo vídeo e obrigado.